Sou um idiota por me recusar a ajudar meu irmão de 24 anos com o filho de 5 anos durante uma emergência médica? Meu irmão e eu não temos relacionamento. Cortei ele da minha vida quando estava no ensino médio, depois de um dia chegar mais cedo em casa e ver meu irmão e minha namorada fazendo aquilo no nosso sofá. Desde então, me vejo como alguém sem irmão. Tenho essa convicção há anos. Ele tentou me fazer perdoá-lo com o tempo. Já pediu desculpas, mas me recuso a perdoar. Evito ele. Em eventos de família, se ele tenta falar comigo, finjo que ele não existe. Minha família já tentou me convencer a perdoá-lo, mas sempre digo que a culpa é dele, não minha. Algumas noites atrás, por volta das 2 da manhã, recebo uma ligação aleatória de um número desconhecido. Era ele. Estava implorando para eu dirigir 45 minutos do meu dormitório até a casa dele para cuidar do filho dele. A esposa dele estava tendo um ataque cardíaco. No fim, era só angina. E ele precisava de alguém para cuidar do filho enquanto ia ao hospital. Perguntei como conseguiu meu número. Decidi que foi nossa mãe quem deu para ele enquanto estava fora, caso acontecesse uma emergência. Disse que não ia. Ele implorou, disse que precisava da ajuda do irmão. Disse que se eu ajudasse só essa vez, ele nunca mais falaria comigo. Eu disse não, que não era meu problema. Ele implorou de novo, mas desliguei e voltei a dormir. De manhã, meu celular estava cheio de mensagens da minha irmã e da minha mãe dizendo que eu era horrível. Meu irmão teve que ligar para nossa irmã e deixou o filho de 5 anos sozinho por 3 horas enquanto estava no hospital. Todos disseram que eu era horrível e mesquinho por guardar rancor por tanto tempo. Sinto que não fiz nada de errado. Ele me traiu primeiro, e essas são as consequências das ações dele. Sou idiota? Agora vamos ler os comentários mais votados nessa postagem. Eu vou de não é idiota. Em caso de emergência, dá sim para acordar a criança e levar junto para um hospital. O que não dá é esperar 45 minutos até alguém chegar para cuidar dela, se você acha que alguém está tendo um ataque cardíaco. Também não dá para deixar uma criança de 5 anos sozinha por 3 horas. Aliás, por causa de certas regras, hospitais nem sempre permitem crianças. Depende do local. Já vi pais levando filhos para o pronto-socorro. Quando há suspeita de ataque cardíaco ou derrame, você nem entra com a pessoa além da sala de espera. No pior dos casos, o irmão do autor podia deixar a esposa no hospital e esperar no carro com o filho. Isso é melhor do que deixar a criança sozinha em casa. Não é idiota. Ele deixou o filho de 5 anos sozinho por 3 horas. Por quê? Porque essa era a única opção dele. Você era o plano secreto de emergência esse tempo todo? Seu irmão e a esposa parecem bem irresponsáveis. Concordo. Como pai, isso é ridículo. A esposa podia ter ido de ambulância. Você não deixa uma criança de 5 anos sozinha, ainda mais por tanto tempo. Não é idiota. Você mora a 45 minutos de distância. Nem era para você ser chamado, independente da situação entre vocês. Mesmo que você aceitasse e fosse na hora, o que ele ia fazer com a criança por aqueles 45 minutos? E isso é só o tempo de dirigir. Você não teria chegado em menos de 1 hora. Por que esse não é o comentário mais votado? Se a esposa do irmão realmente estivesse tendo um ataque cardíaco, ela não teria 45 a 60 minutos para esperar o autor chegar. Afastei toda a minha família, tirando alguns primos que tinham mais ou menos a minha idade. Minha mãe apareceu na minha formatura do ensino médio e pedi a alguns professores para tirarem ela de lá. E eles tiraram. Pelo que sei, ela nunca mais namorou ninguém e ainda tentava se reconciliar com meu pai, alguns anos antes dele falecer, dizendo que tinha sido o maior erro da vida dela e implorando para ele perdoá-la. Quando meu pai faleceu, há alguns anos, ela tentou ir ao velório. Pedi para ela ir embora do lado de fora da estação de metrô. Minha noiva Rachel estava comigo quando fiz isso, mas minha mãe chorou ao saber que estávamos noivos. Rachel se apresentou como minha noiva, dizendo que não acreditava que eu ainda a odiava, depois de tantos anos. Semana passada recebi uma carta da minha mãe com um cheque grande dentro. Na carta, ela dizia que não conseguia viver sabendo que não seria convidada para o casamento do único filho, que toda a família dela ficou sabendo que cortei todos, que ela vinha acompanhando minha vida por meio das atualizações dos meus primos, por respeito a mim, mas que não aguentava a ideia de não estar presente no casamento. Rasguei o cheque e mandei de volta para o endereço de remetente.
Ela nem deveria saber meu endereço, já que deixo ela bloqueada em todas as redes sociais. Liguei para os meus primos e eles admitiram que, desde que eu tinha 14 anos, eles estavam passando atualizações para minha mãe. Fotos do baile, da faculdade, do noivado e também passaram meu endereço. Fiquei tão bravo que disse que eles não seriam mais convidados para o casamento, porque não quero que minha mãe tenha acesso a ele. Rachel está dizendo que estou indo longe demais e que desconvidar meus primos, junto com cortar toda a família da minha mãe por causa das ações dela, é um exagero. Sou um idiota? Edith. A traição foi com o pai de um colega do time. Isso foi muito constrangedor para mim. Me fez ter que mudar de cidade, perder amigos. Agora, os comentários mais votados. Vou me arriscar e dizer que você é o idiota. Ter atitudes de criança aos 12 anos é esperado. Decidir nunca perdoar sua mãe também é válido. Mas isso aconteceu há 16 anos. E embora você tenha sido afetado, não foi a pessoa diretamente traída. O fato de ainda agir como se tivesse 12 anos, aos 28, te torna um idiota. Edith chega ao ponto de dizer que sua noiva deveria ver isso como um sinal de alerta. O fato de você carregar tanto ódio e rancor, por algo que aconteceu há 16 anos e que só te envolveu indiretamente, mostra uma falha grave de caráter. No mínimo, ela deveria pensar no que seria preciso para você direcionar esse tipo de raiva para ela. E como seria essa raiva? Outro Edith. É exatamente o que eu pensei. Estar noiva de alguém tão inflexível e com tão pouca empatia, até mesmo com a própria mãe, me assustaria muito. Eu sugeriria que ela caísse fora. Vá fazer terapia e desabafe sobre isso. Esse nível de ódio é doentio. A menos que sua mãe tenha literalmente te dito na sua cara que se arrepende de ter tido você com seu pai e tenha chutado seu cachorro como parte do divórcio, não acho que alguém tenha que perdoar tudo. Mas você nem foi a pessoa traída. E parece que ela tentou fazer tudo certo com você. Veja, eu sou a primeira pessoa a defender o sem contato, se for necessário. Porque tem pai e mãe que não são muito mais do que doadores de DNA, e alguns são até piores. Mas o autor aqui leva isso tão pro lado pessoal há mais de 15 anos e deixa a raiva acabar com os laços familiares. Isso é muito triste. Eu estava lendo as respostas e fiquei pensando nisso. Eu também não falo com minha família, mas parece que ou tem muita coisa que ele não contou, ou a atitude dele é exagerada. Se meus pais tivessem me procurado de verdade, tipo aparecendo em eventos ou escrevendo uma carta, eu daria uma chance depois de ter certeza que eu não estava imaginando tudo isso. Primeiro, sinto muito por tudo que você passou. Lidar com a traição da sua mãe e o divórcio dos seus pais deve ter sido difícil e traumático. Também sinto muito pela perda do seu pai. Mas eu preciso perguntar, quando vai ser o bastante? Sua mãe viveu a maior parte da vida sem o marido e sem o filho. Ela perdeu tudo depois de tudo isso. Quando vai ser o bastante? Você vai mesmo envelhecer e morrer com essa dor e raiva? Você não está livre. Você não precisa aceitar seus erros, mas precisa perdoar. Isso foi entre seus pais. Eu sei bem como é isso que você está passando. Vá falar com sua mãe. Diga como se sente. Você deve isso a si mesmo. Eu aceitei que nunca mais vou ver ou falar com ela. Eu estava bem até meus primos fazerem o que fizeram. Isso não é um castigo para a vida toda. Ela fez suas escolhas. Ela traiu nossa família. Ela podia ter começado outra se realmente se importasse em ter uma família. Próxima história. O título da próxima história é: Sou um idiota por contar ao meu irmão a verdade de que foi culpa dos nossos pais o nosso relacionamento ser tão distante. Então, meu irmão mais novo, Matt, nunca teve o melhor relacionamento comigo ou com minha irmã mais nova enquanto crescia. Os motivos disso são por causa dos meus pais e como eles tratavam mal a mim e a minha irmã, usando ele como desculpa para isso. Eu sou 9 anos mais velho que Matt e minha irmã é 8 anos mais velha. Matt tem uma forma de autismo leve. Sabemos disso desde que ele tinha uns 2 anos. Desde que meus pais descobriram isso, passaram a usar ele como desculpa para evitar qualquer responsabilidade e ganhar o máximo de pena e ajuda possível, dizendo que cuidar do Matt era um trabalho gigante que ocupava todo o tempo deles. O grande problema disso é que eles passaram a negligenciar a mim e a minha irmã sempre que podiam. Nunca foram a nada da escola, nunca estiveram presentes de verdade emocionalmente ou fisicamente para nenhum de nós.
A verdade é que o Matt nem precisava de tanta atenção assim como eles falavam. Ele nunca teve problemas de comportamento depois que entrou na escola e sempre foi muito independente. Mesmo assim, meus pais usavam ele como desculpa para tudo. Até mesmo uma vez em que se recusaram a buscar minha irmã, que foi deixada pelos amigos quase 30 quilômetros longe de casa, dizendo que o Matt precisava deles ali, sendo que ele estava dormindo profundamente. A gente também passou por momentos de muita tristeza e depressão, e nossos pais diziam que não tinham tempo para nossos problemas por causa do Matt. No final do tempo que morei com meus pais, minha família mais distante começou aos poucos a cortar contato com eles, depois de descobrir a verdade sobre as mentiras envolvendo o Matt. Dá pra dizer que isso destruiu nosso relacionamento com o Matt por muito tempo. Eu e minha irmã passamos a odiar ele. Até hoje, minha irmã se recusa a falar com ele ou com nossos pais. Ela só fala comigo. Eu também tenho pouco contato com nossos pais, mas já percebi faz tempo que o Matt não teve culpa de nada disso, e descontar minha raiva nele foi errado. Então, quando ele entrou na faculdade, eu fui atrás e comecei a criar um relacionamento com ele. Do nada, o Matt me perguntou por que eu e minha irmã éramos tão frios com ele quando éramos mais novos. Nem eu, nem minha irmã. Nunca contamos a verdade para ele. Mas agora ele é adulto e achei que ele merecia saber. Eu contei para ele que nossos pais usaram o autismo dele como desculpa para negligenciar a mim e a minha irmã. Contei como eles deixaram minha irmã sozinha a quase 30 quilômetros de casa à noite e usaram ele como desculpa. Ele ficou muito bravo com isso e aparentemente foi tirar satisfação com nossos pais. Agora, meus pais estão completamente surtados, dizendo que eu quero acabar com o relacionamento deles com o Matt e que eu sou só um mimado. Minha irmã também começou a se revoltar de novo. Ficou muito bravo com isso, mas ao que parece foi confrontar nossos pais por causa disso. Meus pais ficaram fora de si, agora me acusam de tentar destruir o relacionamento deles com o Matt e dizem que eu não passo de um mimado sem noção. Minha irmã também começou a me mandar várias mensagens dizendo que eu preciso parar de reabrir feridas antigas e cortar o contato de vez ou parar de envolver ela nisso. Agora, sobre os comentários, não fique em casa. Eu não tenho pena dos seus pais. Continue afastado deles. Se você tivesse feito isso só para causar briga, então você seria o errado. Mas acho que foi algo muito útil para o Matt. Ele provavelmente passou muito tempo se perguntando o que tinha feito de errado ou o que havia de errado com ele para que os irmãos o odiassem. Saber que não era sobre ele ou algo que ele fez provavelmente vai ajudar muito a fazer ele se sentir melhor e mais confiante no geral. Eu concordo. Talvez ele não tenha sido maltratado do mesmo jeito que os irmãos, mas os pais usaram ele como peça de jogo. Mentiram para ele, diminuíram ele e arruinaram o relacionamento dele com os irmãos. Ele também é uma vítima e merecia saber a verdade. Você não deve nada aos seus pais para esconder quem eles machucaram e como. Sua irmã está certa que já passou da hora de cortar totalmente o contato. Não fique em casa. Ele merecia saber a verdade, e seus pais merecem ser expostos pela forma como lidaram com tudo isso. Seus pais precisam assumir a responsabilidade pelas consequências dos erros deles. Usar a deficiência dele como desculpa para tratar mal outras pessoas é errado. Não fique em casa. Foi bom você ter contado a verdade para o Matt, porque ele merece saber que os pais são negligentes e narcisistas. Continue tentando construir um relacionamento com ele e mantenha pouco ou nenhum contato com seus pais. Sobre sua irmã, tente conversar com ela se ela estiver disposta, mas não force ela a ter relação com o Matt. Mas você realmente deveria cortar seus pais da sua vida, porque manter contato com eles não te traz nenhum benefício. Última história. Sou um idiota por não mentir ao dizer que não achei engraçada ou fofa a forma como minha irmã conheceu o noivo. Tenho 19 anos, sou mulher. Minha irmã tem 21. Ela está noiva de um cara que eu não conheci muitas vezes por causa da pandemia, e porque cada uma estudava em um país diferente. Só o vi uma vez no aniversário da minha irmã e outra no Natal. Ele tem 30 ou 31 anos. Toda vez que falei com ele foi tranquilo, mas bem rápido. Na véspera de Ano Novo, o noivo da minha irmã estava trabalhando, então ela foi a uma festa que minha tia fez. Em um momento, um dos nossos parentes mais velhos perguntou como eles se conheceram, e minha irmã contou a história, que basicamente é o seguinte: ela estava dirigindo na frente dele, e pelo visto,
não estava indo rápido o bastante. Então ele começou a dirigir de forma bem agressiva, tentou ultrapassar numa faixa dupla e acabou causando um acidente leve ao tentar evitar bater de frente com outro carro. Ela desceu do carro. Ele começou a gritar e xingar ela. Ela chorou. Ele se sentiu mal. Chamou ela para sair e disse que pagaria tudo. Conserto, franquia, até o primeiro ano de um carro novo se precisasse. Ele é cheio da grana. Ela aceitou sair com ele e o resto é história. Foi aí que talvez eu tenha feito papel de chata. E é sobre isso que quero saber se fui errada. Depois que ela terminou de contar, uma das minhas primas falou: Ai, meu Deus, que história fofa. Você não acha engraçado, OP? Eu nunca daria minha opinião sem ser perguntada, mas também não queria mentir. E nem queria que minha prima de 16 anos achasse que isso era bonito ou engraçado. Então, falei a verdade e disse que achei meio assustador e que esperava que esse surto no trânsito tivesse sido só uma vez. Uma das minhas tias concordou comigo, e eu fiz questão de acrescentar que tinha certeza que foi só uma vez, porque toda vez que vi ele, ele parecia bem tranquilo. Mas minha irmã estava claramente muito feliz, e a conversa seguiu normalmente. Mais tarde, minha mãe disse que eu devia ter mentido e falado que a história era fofa, ou só dito, e saído de fininho. Eu respondi que me senti desconfortável em mentir e que achei mesmo a história preocupante e que se minha irmã tivesse me contado aquilo em outro momento, eu teria dito a mesma coisa. Minha mãe disse que isso causou uma cena e deixou minha irmã envergonhada e que eu fui a errada nessa história. Eu não acho que causei cena, só respondi honestamente a pergunta. Sou eu a errada por não mentir e dizer que a história era fofa? Não fique em casa. Isso não é uma história fofa. Ele podia ter machucado alguém gravemente e ainda gritou com ela como um maluco. Você não deveria ter mentido sobre isso. Concordo. Quando essa ideia de que caras perigosos são apaixonantes vai acabar, com certeza você não foi a errada. Não alimente esse mito de que gente agressiva com problemas de raiva são ursinhos fofos por dentro. Não é uma história fofa. É uma prova de que ele não consegue controlar a raiva, o que pode dar problema sério para sua irmã depois. Além disso, ele é bem mais velho que ela. Com 21, ela está só começando a vida e ele já passou dessa fase faz tempo. Estranho em todos os sentidos. Não fique em casa. Se alguém causasse um acidente dirigindo de forma irresponsável e depois gritasse comigo, eu teria chamado a polícia, não aceitado um café com ele. Sua irmã tem um gosto esquisito para homem. E claro, você não precisava fingir que gostou da história. Não foi nada demais, não causou cena, e talvez sua irmã preste mais atenção no comportamento dele no futuro.